Bom dia, boa tarde, boa noite e boa madrugada. Hoje vamos responder a questão de número 27 do QTPA em relação à prova de eletroeletrônica. Espero que vocês gostem. Antes de começar o vídeo, quero parabenizar o João Diniz, que ele passou na prova do QTPA, utilizando também o nosso material aqui do YouTube. Parabéns, marinheiro, e sucesso aí na sua carreira. Beleza? Então, sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Vamos lá então, questão de número 27. As máquinas de corrente contínua são geradores que transformam energia mecânica em energia elétrica CC e motores que transformam energia elétrica em mecânica. Sobre tipos, funcionamento e aspectos construtivos dessas máquinas, é incorreto afirmar que incorreto. Alternativa A. Os motores série não são indicados para aplicações onde há alta carga de inércia. Alternativa B. Uma grande vantagem do motor shunt é a facilidade do controle de velocidade. Alternativa C. As escovas estão com constante contato com o computador e têm a finalidade de proporcionar o contato elétrico à parte fixa do motor com a parte girante. Alternativa D. Os enrolamentos de compensação reduzem o efeito de reação da armadura quando a mesma é percorrida por correntes significativas. Alternativa E. Se reduzirmos, através de um reostato, a tensão do enrolamento de campo de um motor shunt, sua velocidade aumentará? Beleza. Vamos recapitular um pouco o que é um motor de corrente contínua. Existem vários tipos de motores de corrente contínua, né? Aqui é a imagem mais didática que eu encontrei. Para responder essa questão aqui, a gente só vai trabalhar só com um paralelo, a ligação paralela, que também é conhecido como ligação derivativa ou ligação enxante. E, no caso, a montagem com ligação em série. Vamos ver esses dois tipos de ligação para poder responder essa questão. Mas antes de ver a ligação, como é que é formato um controle, um motor de corrente contínua? O motor de corrente contínua ele vai ter duas bobinas, ele tem uma bobina que vai ser só do estator e vai ter um outro jogo de bobinas que vai estar lá no rotor, né? Que vai ser esse jogo aqui. Ele também vai ser composto por duas escovas. Essas escovas elas vão ser polarizadas e através da tensão que é gerada vai ser gerado também o campo magnético, né? Esse rotor, uma coisa interessante é a bobina do rotor, ele vai ter ele precisa ter várias bobinas aqui, porque se ele só tivesse uma ou duas ou uma bobina, na verdade, uma bobina só, ele não ia conseguir fazer um giro perfeito, sincronizado, sabe? Suave, um giro suave. Na hora que ele fosse fazer um giro, se ele só tivesse uma bobina aqui, ó, na hora que ele fosse fazer o giro, ele girava e ele ia dar uma travada. Ele ia travar, ia forçar um pouco e ia girar de novo. Ele dá 180 graus, dava uma travada e girava de novo. 180 graus, travou e gira de novo, né? Agora com várias bobinas ele já consegue fazer um giro suave, né? Detalhe, pessoal, na prática o motor de corrente contínua ele não é utilizado mais em indústria, ainda utiliza na verdade algumas indústrias, mas ele é bem raro, ele está praticamente sendo banido da indústria brasileira. A gente utiliza bastante motores de indução trifásica, que é mais fácil, a manutenção dele é mais barata, a montagem dele é mais barata, e depois que veio um inversor de frequência, né? Sem inversor de frequência até então compensava ter um motor de corrente contínua, mas depois que surgiu um inversor de frequência, acabou compensando um de indução trifásica. Mas voltando aqui para a nossa questão, o motor de corrente contínua, né, que são esses aqui, ele vai ter esses dois tipos de ligação, vai ter outros tipos de ligação também, mas para a gente responder essa questão só esses dois tipos já ajuda. E a ligação em paralelo, derivativo ou shunt, da forma que você desejar chamar, ela vai ter, no caso, a polarização aqui positiva, negativa, vai vir a polarização, vai encontrar numa escova, dessa escova ela vai passar direto pelo estator, né? Então, ou seja, vai vir uma escova aqui que vai estar no rotor e a outra vai passar, e a outra continuação da ligação vai passar no estator. Do estator, saindo do estator, ele vai vir, vai ligar numa das escovas, na outra escova nesse caso,
e vai sair aqui no caso a polarização negativa. Se aqui você colocar positiva, aqui você pode colocar ligação negativa. E a mesma coisa acontece com a excitação em série, né? Não exatamente a mesma coisa, mas em relação à polarização é a mesma coisa. Vem aqui um positivo ou negativo ou vice-versa. Lembrando que sempre quando você inverte a polarização dele, exemplo, se na primeira vez eu falo que aqui é positivo e embaixo é negativo, ele vai ter um tipo de rotação. Se eu inverter essa polarização, ele vai girar no outro sentido ao contrário. Então aqui ele vai ter, no caso, uma ligação positiva, ele vai passar numa escova, vai passar pelo rotor, do rotor, então vai vir agora a polarização negativa, vai passar pelo estator, do estator vai vir numa das escovas. Aqui é só um exemplo de ligação, se invertendo a polarização também vai dar certo. Beleza? Esse daqui, no caso, são dois tipos de ligação, e qual que é a diferença, no caso, as características dele? O motor ligação em série, ele vai ter um ótimo torque, um excelente torque, porém não vai ter um controle de velocidade de alta qualidade. E o controle em derivação, shunt ou paralelo, ele vai ter um ótimo controle de velocidade. Esse aqui, do lado esquerdo, vai ter um ótimo controle de velocidade, porém o torque dele não vai ser tão bom. Então um acaba compensando o outro, né? O que falta de um acaba compensando no outro. Vamos responder lá nossas alternativas, a nossa questão. Aí a gente vai ter alternativa A: os motores séries são indicados para aplicação onde há alta carga de inércia. Eles não são indicados, né? E o que acontece? É totalmente ao contrário. Eles são indicados para uma carga que tem uma determinada inércia. Por quê? Porque eles são ótimos para trabalhar com um torque muito alto. Eles não são bons para trabalhar com velocidade, mas em compensação o torque ele vale a pena. Então aqui a gente já responde já a nossa questão já, né, que ele está procurando a incorreta, e aqui ele já está indicando que não é indicado, e na verdade ele é indicado, então a gente já pode colocar a nossa alternativa A. Alternativa B: uma grande vantagem do motor shunt é a facilidade do controle de velocidade. Exatamente, o shunt ele tem essa vantagem, controle de velocidade, ele não é bom para torque. Então essa informação está correta, mas como a gente está procurando a incorreta, a gente elimina ela. As escovas estão em constante contato com o comutator e têm a finalidade de proporcionar o contato elétrico da parte fixa do motor com a parte girante. Certo, é isso mesmo que ele faz, né? Ele está responsável por manter esse contato elétrico, fornecendo campo elétrico e fornecendo campo magnético. É como a gente pode ver aqui na imagem, né? Como eu já tinha dito também antes. Aqui as nossas escovas aqui recebendo as polaridades dela, positiva e negativa. Então aqui também está certo. Alternativa D: os enrolamentos de compensação reduzem o efeito de reação da armadura quando a mesma é percorrida por corrente significativa. Exatamente, essa alternativa também está certa. E a nossa alternativa E: quando se reduzirmos através de um reostato. Um reostato é uma resistência variável. A tensão do enrolamento do campo do motor shunt, sua velocidade aumentará. Isso também acontece, também é fato, porque é assim que você acaba controlando a velocidade do motor shunt, né? Ele usa esse meio para ser controlado, trabalhando na tensão. Então aqui a gente pode eliminar essas outras alternativas que estão todas corretas. A única que está incorreta, que é o que é perguntado na nossa questão, é a alternativa A. Beleza? O motor, só um pouco só de curiosidade, o motor de corrente contínua ele não é utilizado mais hoje, ele era usado bastante antigamente, porque ele era um meio que a gente tinha de controlar a nossa velocidade dele, né? Principalmente o motor shunt, porque tinha próprios componentes diretos para motor de corrente contínua. E já o de indução trifásica, que é aquele normal que a gente acaba encontrando hoje, ele não tinha como controlar a velocidade dele. A única forma que tinha encontrado de controlar a velocidade de motor de indução trifásica era com duas bobinas no único motor.
Aí você colocava duas bobinas no único motor, né? Logicamente ia mudar a quantidade de polos dele. Aí quando você queria uma determinada velocidade, você ia lá e mudava e ele ia alterar essa velocidade. Porém ele era bem robusto, ele era pesado, era muito caro também, tinha um custo grande. E era assim que você conseguia controlar a velocidade do motor de indução trifásica. A velocidade de um motor você dá por essa fórmula, né? NS igual a 120, que é a nossa constante, vezes a frequência, geralmente a frequência é 60 Hz, que é a frequência total do nosso país, dividido por P, desculpa, que é a quantidade de polos, né? Então esse motor de indução trifásica aí que tinha duas bobinas, ele mudava a quantidade de polos. Depois que surgiu o inversor de frequência, você consegue reduzir, aumentar a velocidade mexendo na frequência, né? Então aqui você acaba utilizando, você acaba reduzindo para 30, 40, inversor de frequência, você aumenta ou diminui a velocidade do motor. Beleza? Aqui, esse finalzinho aqui foi mais uma curiosidade mesmo, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, pode estar deixando aí nos comentários, assim que possível estarei respondendo. Vejo vocês no próximo vídeo e até lá, pessoal. Isso é tudo, pessoal.